Você já imaginou se tivesse um tratamento para impotência sexual e que você não precisasse tomar nenhum remédio, nem se preocupar com cirurgia? Talvez a gente esteja mais próximo disso do que você imagina. Neste vídeo a gente vai falar sobre o tratamento com células-tronco. Olá, meu nome é Felipe Vasconcelos, aqui do canal Testo Saúde Masculina, um canal que fala sobre saúde do homem. Se você se interessa pelo assunto, se inscreve aqui no canal, clica no gostei. Este vídeo e este canal vão enriquecer o seu conhecimento sobre a sua saúde. Esse conteúdo de hoje ele foi sugerido por um dos nossos inscritos aqui no canal, o Herbert Coelho. Agradeço pela sugestão. Outros inscritos também sugeriram que a gente falasse sobre esse tema, que é um assunto que cada vez mais está crescendo aí em termos de informações. Pessoal, o tratamento da disfunção erétil ele é muito complexo dentro da urologia. A gente tem hoje opções como medicações, injeções intracavernosas, bomba a vácuo, tratamento cirúrgico, enfim, uma série de tratamentos aí para que o homem consiga ter uma ereção. Antes de falar sobre o tratamento mesmo com células-tronco, eu queria definir para vocês o que é a disfunção erétil, o que é a impotência sexual. A impotência ela é definida como uma doença em que o homem não consegue ter ou manter a relação durante a ereção, na verdade, durante uma relação sexual. Então, isso é a definição de impotência sexual. E as causas dessa impotência podem ser várias. Então, existe a causa psicológica, ou seja, aquele homem que tem ali o estresse, a ansiedade influindo para que ele não consiga ter uma ereção. Algumas doenças, como pressão alta, diabetes, o tabagismo, algumas questões relacionadas ao estilo de vida, que vão determinar aí que esse homem tenha a disfunção erétil. Então percebam que existem várias causas para que a gente termine aí com esse fim. Todos os tratamentos hoje que a gente tem para a disfunção erétil são tratamentos que não revertem a causa, não revertem a origem dos problemas. Então o homem que começa a utilizar ali determinadas medicações e em determinados contextos, ele vai ficar dependente dessa medicação, dependente desse tratamento. E aí então surgem vários estudos para que a gente consiga tentar melhorar a qualidade de vida desse homem, para que ele não fique dependente aí de nenhuma medicação, de nenhuma injeção, e ele não precise de nenhum procedimento cirúrgico para que consiga ter as ereções. O artigo que eu trouxe para comentar aqui com vocês sobre células-tronco, ele foi publicado em 2019 numa grande revista aí de saúde do homem, e ele avaliou de fato o uso de células-tronco para o tratamento da impotência sexual. Mas você sabe o que é a célula-tronco? A célula-tronco é uma célula que dá origem a várias células do nosso organismo. Então, quando a gente é bebezinho lá, essas células elas vão dar origem aos diversos órgãos que compõem aí a nossa estrutura, o nosso corpo. Quando a gente cresce, dentro dos nossos ossos, na medula óssea, a gente tem uma quantidade dessas células ainda que podem determinar, né, o crescimento de várias outras células. Então, essa célula ela seria responsável pela formação de diversos outros tipos celulares. Além da medula óssea, existe também no tecido adiposo uma reserva também dessas células. Então, qual que seria a ideia por trás do tratamento com células-tronco? Seria pegar essas células, ou seja, puncionar essas células, implantar essas células em outras regiões. Então, um exemplo disso é o tratamento, por exemplo, de leucemia, de doenças oncológicas, hematológicas. Então, as células-tronco, elas são estudadas em diversos setores aí dentro da medicina com esse intuito de restabelecer aquelas células que foram danificadas. No tratamento da impotência sexual, a ideia seria basicamente essa: pegar essas células ali e implantar na região peniana para que a gente consiga fazer com que esse homem volte a ter as ereções. Então, o estudo que eu trouxe aqui para comentar com vocês, ele foi publicado em 2019 e qual que foi a ideia desse estudo? Eles pegaram homens que tinham passado pela prostatectomia radical, aquela cirurgia para o câncer de próstata. Quando o homem faz essa cirurgia, por vezes uma das sequelas, uma das consequências pode ser a impotência sexual. Isso porque a próstata ela fica numa região onde passa os nervos e os vasos sanguíneos que vão ali para a região peniana. Então, duas complicações que podem acontecer são a impotência sexual e a incontinência urinária. Então, esses homens
homens desse estudo, eles tinham a impotência sexual por um período médio aí de aproximadamente 2 anos depois do tratamento aí da cirurgia. E são homens que não respondiam ao tratamento com a medicação via oral, a tadalafila, o Viagra, não respondiam à injeção intracavernosa e eles não respondiam à bomba a vácuo. Então vejam que são homens com uma disfunção erétil muito grave. Esses homens, muito provavelmente, eles tinham danos na estrutura peniana, ali na região dos nervos, na região dos vasos sanguíneos, muito provavelmente já tinham uma certa alteração na chegada de sangue para o pênis, não é? E quando isso acontece, quando fica muito tempo, quando o homem fica muito tempo sem ter as ereções, pode acontecer uma redução do tamanho peniano. A gente tem vídeo aqui no canal falando também sobre o desuso peniano. Isso a longo prazo vai fazer com que as células do pênis, né, que promovem a ereção, sejam substituídas por células de colágeno, né? Então há uma certa redução do pênis. Então vamos voltar aí para esse estudo. O que foi feito então? Pegaram esses homens que tinham esse problema pré-determinado aí de longo prazo e que tinham a indicação de fazer a prótese peniana e colocaram eles dentro do estudo. E aí então pegaram a medula desses homens, aspiraram ali conteúdo de células tronco da medula desses homens e colocaram ali dentro da região peniana. Aspira as células tronco da medula óssea e injeta essas células tronco na região peniana. Então, com a ideia de que elas substituíssem as células que estão doentes ali daqueles homens. Esses homens foram avaliados ali ao longo do tempo e foi notado que com 6 meses após a injeção de células tronco, esses homens voltaram a ter ereção com a ajuda dos medicamentos injetáveis. Então vejam, eram homens que não conseguiam ter ereção e depois de 6 meses do tratamento da injeção de células tronco, eles começaram a ter ereções com a injeção intracavernosa, aquela injeção peniana que promove a ereção. Esse foi um dos primeiros estudos, né, a fase 1 dos estudos, em que a gente conseguiu obter uma melhora da ereção desses homens. Então, a ideia que se tem é que ao longo do tempo, conforme o estudo ele for sendo direcionado e sendo avaliado ao longo do tempo, que a gente tenha mais respostas para saber se esse tratamento ele foi realmente efetivo. É claro que o que a gente espera é que surjam novos estudos que tenham o mesmo contexto e que a gente consiga avaliar então esses pacientes e vários estudos para poder afirmar se o tratamento com células tronco ele pode ser uma alternativa ou não. É muito bom a gente frisar, e até o artigo que eu trouxe fala isso, que esse tratamento ele é útil, ele pode ser útil para aqueles homens que tenham ali uma disfunção erétil secundária, ou seja, devido a alterações celulares no pênis. Então, alterações de nervos, alterações de vascularização, alterações nas células musculares que promovem as ereções. Por quê? Porque esse tratamento ele visa a substituição e na verdade fazer com que o pênis ele consiga ter uma ereção normal de novo. É muito bom a gente lembrar que lá no começo do vídeo eu falei, o tratamento da disfunção erétil ele envolve muitas coisas, porque as causas são múltiplas. Então não é para todo mundo que esse tratamento ele vai servir. Mas já é um grande alento aí pra gente que lida com esse problema e que uma visão de futuro aí, talvez no futuro próximo a gente tenha uma alternativa a mais para esses pacientes que sofrem aí da disfunção erétil. Bom, eu queria saber se vocês já ouviram falar sobre esse tratamento e se o que você achou desse tratamento? Você acha que a gente vai conseguir de fato tratar um dia a disfunção erétil? Comenta aqui nos comentários. Será que algum dia a gente vai ter um tratamento que sirva para todo mundo e que a gente não precise mais tomar remédio, tomar injeção, se preocupar com nenhuma medicação, enfim? Comenta aqui nos comentários, eu quero saber. Eu gostaria de lembrar também, pessoal, que aqui nos comentários do vídeo a gente deixou o nosso e-book também, lembrando para quem quiser, para quem se interessar, tem muito conteúdo sobre saúde do homem. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve no canal, clica no gostei, compartilha esse conteúdo com mais pessoas aí que possam se interessar pelo assunto. A gente fala muito sobre saúde do homem aqui, saúde masculina, e em breve a gente deve ter uma novidade aqui no canal que eu vou comentar com vocês mais para frente, uma interação que a gente vai ter aí falando sobre alguns aspectos de saúde do homem. Eu sinceramente espero que vocês tenham gostado
gostado aí do conteúdo. Se você gostou, de novo, então clica no gostei, compartilhe o conteúdo e se inscreve aqui no canal. Eu vou ficando por aqui e se tiver dúvidas, deixe aí nos comentários pra gente trocar umas figurinhas aí, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.